Olá, pessoal! Hoje nós vamos fazer um mergulho fascinante em uma análise histórica que traz uma lição simplesmente atemporal. A gente vai falar sobre estrutura organizacional e sobre um perigo muito real e muito moderno, o famoso esgotamento, ou como a gente chama bastante hoje em dia, o burnout. Sabe, é impressionante parar para pensar que um dos tratados mais precisos que existem sobre gestão de pessoas e delegação de tarefas não foi escrito em um escritório moderno ou por uma daquelas startups do Vale do Silício. Não, isso foi registrado há milhares de anos, no livro do Êxodo, lá no capítulo 18. A gente está falando da história de um líder debaixo de uma pressão absoluta e inimaginável. A narrativa nos joga direto para um cenário inóspito, um deserto implacável, onde só o fato de sobreviver mais um dia já era um desafio monumental. E é exatamente nesse contexto de vulnerabilidade extrema que a nossa fonte mostra, de um jeito brilhante, como a falta de estrutura pode praticamente destruir uma liderança formidável. O que nós temos aqui, pessoal, não é só um texto antigo, é um verdadeiro manual prático, urgente e necessário sobre como salvar um sistema inteiro de um colapso total. Vamos lá? E para a gente explorar essa narrativa a fundo, garantindo que nenhum detalhe crucial passe batido, nossa análise vai seguir essa estrutura de 6 partes: o reencontro no deserto, celebração e sacrifício, o problema da sobrecarga, o conselho de Jetro, a solução de liderança e, para fechar, o impacto da delegação. Bom, isso já nos leva direto à nossa primeira sessão, que prepara o terreno com um reencontro histórico super importante. É quando o pessoal e o profissional colidem. Pensem na carga emocional desse momento. A fonte relata que Jetro, que era sacerdote de Midian e sogro de Moisés, fica sabendo de tudo o que tinha acontecido e viaja até o deserto. Moisés finalmente está se reconectando com a esposa Zípora e com a família depois de um período de conflito e separação muito intensos. E o que é muito legal aqui é que o texto faz questão de parar e detalhar o significado por trás dos nomes dos 2 filhos dele. Gerson significa hóspede em terra estrangeira. É um lembrete constante daquele exílio, daquela solidão imensa de quem está liderando rumo ao desconhecido. Já Eliezer quer dizer, o Deus do meu pai me ajudou, que é basicamente um testamento vivo da libertação contra toda aquela fúria do rei do Egito. Então, esses nomes não estão aí de enfeite. Eles escancararam as lutas passadas e aquele peso emocional gigantesco que Moisés já carregava nos ombros antes mesmo dessa grande jornada pelo deserto começar de verdade. E olhando para essa linha do tempo, a gente consegue ver como as coisas saem do controle muito rápido. Tudo acontece no intervalo de apenas 2 dias. Não tem enrolação na narrativa. O que começa com um clima de muita alegria, abraços, notícias boas e um alívio gigante da família reunida, de repente vira uma crise de gestão. Literalmente do dia para a noite. É uma transição brusca daquela celebração mais íntima para a realidade nua e crua, super dura, da rotina de gerenciar centenas de milhares de pessoas no meio do nada com recursos super escassos. Entrando na nossa segunda sessão, o que chama a atenção é como essa festa em família cresce e vira um reconhecimento coletivo de toda aquela saga do Egito. Quando a gente coloca lado a lado o relato empolgado de Moisés e a reação maravilhada de Jetro, o impacto de tudo isso fica evidente. Moisés conta tudo, as dificuldades, os obstáculos quase impossíveis de superar, o confronto, o medo e como eles conseguiram escapar. A resposta do Jetro é de pura alegria. O detalhe é que Jetro era um estrangeiro, um sacerdote de outra nação, e mesmo assim ele reconhece na hora que o poder que operou aquele resgate era superior a qualquer outro. É aquele momento raro onde 2 perspectivas totalmente diferentes sentam juntas e concordam num fato inegável. Um obstáculo colossal foi superado. E quando o cara de fora valida a magnitude do seu feito, a coisa ganha outro peso. E a gente precisa dar uma pausa para entender o peso dessa refeição sagrada. Jetro traz ofertas para um sacrifício. A gente não está falando de um churrasco de domingo informal no quintal. Isso aqui é um evento oficial, altamente diplomático. Arão e todos os líderes ali do povo de Israel são chamados para sentar e comer com eles. Isso sela um pacto, um vínculo inquebrável de respeito e união entre aquele conselheiro de fora e toda a liderança local. É essa comunhão, essa construção de confiança que vai pavimentar o caminho para que no dia seguinte, quando a bomba estourar, o conselho de Jetro seja de fato ouvido com o respeito que ele merece. Agora sim, vamos para a manhã do segundo dia, onde um problema estrutural simplesmente gigantesco dá as caras. A lua de mel acaba assim que o sol nasce. Gente, tentem visualizar essa imagem. Façam esse exercício mental. Um único indivíduo, sentado lá, lidando com absolutamente todas as queixas e disputas de uma nação inteira, de manhã até à noite. A logística disso é um pesadelo completo.
Imaginem milhares de pessoas no meio de um deserto, formando filas que não acabam mais, sob um sol de rachar, poeira para todo lado, todo mundo cansado, só para que um homem resolvesse desde uma briga de vizinhos até problemas civis super complexos. Zero pausas, zero filtros. Isso é a anatomia exata de um colapso iminente. É o burnout na sua forma mais ancestral e visceral possível. É quando a vontade extrema do líder de ajudar todo mundo vira exatamente o gargalo que trava todo o progresso da comunidade. E aqui está o grande X da questão. O contraste gritante entre a intenção e a realidade. A intenção de Moisés era fantástica, nobre demais. Ele achava que, como líder máximo, ele tinha que ser o único canal de resolução para ser justo e ensinar as leis. Na cabeça dele fazia sentido. As pessoas vêm até mim, eu resolvo. Mas qual foi a leitura cirúrgica de Jétro? O método estava totalmente quebrado. O desgaste era tão grande para Moisés, que estava se consumindo vivo, quanto para aquelas famílias que perdiam o dia inteiro mofando numa fila. Sobrava boa vontade, mas faltava, incrivelmente, estratégia e sustentabilidade. E é essa tensão toda que nos joga na quarta sessão. É a hora que aquela perspectiva de fora, sem vícios, vem salvar o dia. Pausa dramática para essa frase. Imaginem a coragem que é preciso ter para chegar na pessoa que acabou de libertar uma nação do maior império do mundo e dizer na lata: o que você está fazendo não está certo. Não teve massagem no ego, não teve rodeios, não teve jargão corporativo. O diagnóstico foi clínico. Essa franqueza mostra que quando uma estrutura está machucando as pessoas e o líder, a intervenção tem que ser urgente e direta. Aquele caos não era um probleminha de fila, era um erro crítico de gestão que ia destruir o líder. E Jétro é brilhante, porque ele não só aponta o erro, ele destrincha as consequências e dá o caminho. Ele fala o óbvio que quem está apagando incêndio o dia inteiro não consegue ver. O peso é insustentável. A exaustão não é um talvez, é uma garantia matemática. O povo está sofrendo à toa na fila. E aí ele redireciona o papel do líder. Ele diz basicamente: Moisés, você continua sendo o representante, o estrategista, o cara da visão macro. Mas o tático, o dia a dia, esquece. O papel dele tinha que sair de faz tudo isolado para educador das leis. Ele precisava parar de apagar as faíscas para começar a desenhar o projeto contra incêndio da nação. Era mudar ou perecer. E isso nos leva para a solução. Vamos ver como esse conselho vira um organograma simplesmente genial e muito à frente do seu tempo. Só que antes de desenhar as caixinhas do organograma, Jétro foca nos critérios. Ele não queria colocar qualquer um ali só para desafogar a fila. Ele estabelece 4 regras de ouro inegociáveis. Os novos líderes precisavam ser capazes, ou seja, ter a competência técnica. Mas olha os outros 3. Temerar a Deus, merecer confiança e ser 100% honestos, imunes a subornos. Ou seja, o foco pesado aqui é em caráter. Competência importa, claro, mas numa estrutura que vai ser totalmente descentralizada, se não houver um caráter blindado contra a corrupção, o sistema todo desmorona rapidinho. E aí a gente olha para essa tabela e vê como a matemática do negócio é elegante. Uma distribuição em escala perfeita. Chefes para grupos massivos de 1.000 pessoas, descendo para 100, depois 50, até chegar nas bases mais familiares, em grupos de 10. É uma estrutura piramidal sólida que garante uma coisa essencial. Ninguém fica sem ser ouvido por uma autoridade local. Se a queixa é simples, o chefe de 10 resolve. Ao mesmo tempo, essa rede blinda completamente o Moisés lá no topo, criando uma triagem cirúrgica e funcional. Ao visualizar essa divisão, fica muito claro como aquele fardo esmagador foi pulverizado. O peso que antes destruía a coluna de um cara só, agora está distribuído nos ombros de milhares de homens preparados e honestos. Isso se chama redundância, agilidade e atendimento capilarizado. É a mais pura essência da escalabilidade organizacional, só que desenhada no meio das tendas de um deserto, milhares de anos atrás. Sensacional, não é? E o processo todo se resume a 3 passos muito lógicos. O fluxo se torna dinâmico, problema do dia a dia, vai no chefe local e resolve na hora. O caso é um pouco mais espinhoso, sobe para a próxima instância, para o chefe de 50 ou de 100. Isso cria uma eficiência enorme lá na base da operação e age como um escudo protetor para a energia e o tempo do líder principal. Moisés agora pode guardar todo o seu foco e intelecto para os casos realmente cabeludos. As exceções que iam criar jurisprudências, os precedentes para o futuro de todo aquele povo. Vamos agora para a nossa última sessão, para ver os frutos rápidos e imediatos de não ter medo de mudar a estrutura das coisas. É aqui que a gente enxerga o verdadeiro tamanho do líder. É notável. Pensem bem, Moisés tinha autoridade máxima. Ele podia muito bem ter inflado o ego, rejeitado a crítica, ou até vestido a carapuça de mártir, dizendo: mas as minhas horas de sacrifício provam o meu valor.
Mas não, a resposta dele é de uma humildade incrível. Ele escuta ativamente, entende que a ideia que veio de fora era muito superior à dele e implementa na hora. Grandes líderes são exatamente assim. Eles sabem reconhecer uma ideia genial e aplicam sem hesitar, não importando a patente de quem deu a sugestão. Esse é o famoso antes e depois, e o retorno do investimento foi estrondoso. De um cenário caótico, cheio de fila, gente irritada e liderança à beira de um colapso nervoso, para uma ordem impecável. A responsabilidade passou a ser compartilhada de forma orgânica. A paz reinou no acampamento. E o mais importante, ao invés de centralizar tudo e reter poder, Moisés multiplicou o poder. Ele capacitou uma geração inteira de novos líderes ali na base, preservando a saúde dele e o propósito de toda a jornada. E com a crise totalmente desarmada, o novo sistema rodando liso e sem atritos, a história termina de um jeito super sereno. A fonte diz que Moisés se despede de seu sogro e Jetro volta para casa em paz. A missão dele ali foi impecável. A enorme engrenagem administrativa daquela sociedade estava finalmente ajustada, lubrificada e pronta de verdade para encarar o resto da viagem. Esse número 1 aí na tela, ele é um símbolo poderoso. Ele representa o ponto de falha mais perigoso em qualquer organização, seja na antiguidade ou numa empresa gigantesca hoje. Depender de um indivíduo só para carregar os processos vitais do sistema. Centralizar excessivamente não é sinal de força nem de controle. É só um aviso silencioso de que a estrutura vai quebrar em breve. Ninguém, por mais genial, dedicado ou focado que seja, consegue sustentar o crescimento ao longo prazo trabalhando completamente sozinho. E para a gente fechar nossa exploração de hoje, fica essa reflexão que não envelhece. Esses princípios de delegação nasceram no meio de um deserto árido, milênios atrás, mas eles batem muito forte nos desafios que a gente vive agora. A inteligência de descentralizar o poder, de identificar bons talentos e, principalmente, de proteger a saúde mental de quem está na linha de frente, isso tem um valor inestimável. Pensem aí nos ambientes de vocês, seja no trabalho ou nos projetos pessoais. Quais responsabilidades exaustivas poderiam mudar da água para o vinho se a gente começasse a confiar mais, capacitar pessoas e dividir esse fardo ativamente? Fica a provocação para a gente continuar aprendendo sempre com a história. Muito obrigado pela companhia ao longo desta nossa exploração e até a próxima!